Tudo bem, meu amigo cirurgião oral? Seja bem-vindo ao canal ProSurgery. Meu nome é Marcos Takashima, mais conhecido como Professor Takashima. Hoje eu vou mostrar para vocês um caso bem interessante de cirurgia de tracionamento de canino incluso, tá? Antes de começar esse vídeo, eu quero que você já dê uma curtida nesse vídeo, pausa o vídeo, se inscreve, né? Faz o login, se inscreve nesse canal, clica ali na tarjinha vermelha e nos contribua para que esse canal cresça e consiga compartilhar cada vez mais conhecimento, proporcionando a você, cirurgião, atingir o verdadeiro estado de flow em cirurgias ao executar cirurgias odontológicas. Tá certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos então a essa cirurgia. Então, esse paciente foi encaminhado pelo colega ortodontista. Normalmente os colegas encaminham para fazer uma cirurgia de exposição de um canino ou de um dente que está incluso, que tem o objetivo de ser tracionado para a posição da arcada. Então, essa paciente ela tinha os dois caninos inclusos inferiores, tá? O 33 e o 43, e no lugar dele estavam os descidos, né? Não teve a esfoliação dos descidos. Então, a gente precisa fazer o acesso da região óssea. Então foi feito as incisões relaxantes, tá? Eu faço uma incisão relaxante, descolo um pouco nessa incisão e quando chega próximo à papila, né, então a gente faz a incisão intrasucular, ou seja, entre a gengiva e o dente, né, para que a gente possa descolar essa gengiva com mais cuidado e com mais eficácia. É preciso ter cuidado, né, para a gente não lacerar muito o tecido, principalmente porque a gente vai ter dificuldade em fazer a incisão devido à presença dos bractes, é normal. Então a gente tem que dar bem a atenção principal ali também nas papilas, né, para a gente incisar e poder depois fazer o descolamento sem que danifique muito as papilas. Então aqui eu já estou com um descolador, né? Nesse caso ali é até uma ponta do sindesmótomo, que é uma ponta mais fina, né? Eu poderia descolar também com um descolador 2,4, que são aquelas duas bolinhas, uma bolinha menor, outra maior, tá? Mas eu estou descolando ali com uma ponta de um descolador, um sindesmótomo, né? Descolador de Free também, poderia ser nesse caso. Então está sendo descolado, tá? Estão descolando todas as papilas primeiramente, aí sim o descolador de Mote, né? Descolador de Mote número 9. Tá? Quem quer saber mais informações sobre os instrumentais, tem um vídeo aí também explicando cada instrumental. Tá? Esse é o descolador de Mote número 9, então está descolando, a gente encosta no osso e aí vai descolando a gengiva, evitando romper o periósteo. Tá? Então, quanto mais você romper o periósteo, mais você vai gerar danos ao paciente, tá? Inchaço, sangramento. Então, de preferência, encosta bem no osso e vai deslocando, né, a gengiva, descolando essa gengiva do osso, tentando minimizar esse trauma periósteo. Né? Aqui eu vou descolando, ó, ali deu uma rompida no periósteo, um pouco normal, tá? Acontece principalmente nessas áreas que a gengiva não é tão queratinizada, que é uma região anterior, inferior, tá? Então a gengiva ela não é tão queratinizada, ela é mais mucosa, ela tem um pouco de gengiva queratinizada também, mas a parte depois da linha mucogengival você tem bastante gengiva mais mucosa mesmo, alveolar. Então aqui está sendo descolado, né? Eu descolei lá as papilas todas. Agora eu vou descolando também a região da incisão relaxante, com cuidado aí com as costas do descolador. Né? Então esse descolamento total eu fiz principalmente pensando em expor bem essa área, tá? Eu poderia ter feito uma incisão somente no canino? Poderia. Mas como eu faria dos dois lados, eu acabei estendendo mais, expondo também os incisivos. Então, a paciente ela tem o canino, né, descido. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou remover esse osso, fazer a osteotomia, né, ao redor das raízes do canino descido. Tá? Aqui eu estou descolando um pouco, fazendo a ostectomia, né, removendo o osso também com o descolador, e aí com piezo também eu vou fazer isso, mas antes disso eu vou dividir esse dente, tá? Eu já estava com peso, poderia ter feito com broca, também pode ser feito com broca de alta rotação, com irrigação externa, né? Aqui no caso fazendo a osteotomia, remoção desse osso, né? Para remoção desse canino incluso, desse canino descido, digamos, né? Que estava no lugar do canino que estava incluso, canino permanente,
eu estou dividindo a coroa porque eu quero aproveitar essa coroa, tá? Eu vou deixar essa coroa na posição para que a paciente não fique sem o dente no arco. Então esse dente ele vai ficar posicionado na mesma posição ali, como ele está com bract, tá? Nessa posição. Aí depois já de feito a osteotomia, eu tento colocar um instrumento para deslocar e fazer a extração desse canino descido. Já tento dividir o dente também, eu estou tentando dividir ali, né? Fazendo força, dá para ver que o canino ele já está mexendo, o tecido está mexendo, então logo ele vai ser extraído, vai sair do seu alvéolo. Aqui eu fazendo um aprofundamento da odontosecção para dividir, e aqui também fazendo uma ostectomia, né, desgastando o osso ali, gerando um espaço em que possa ser extraída essa raiz desse canino descido, que estava bem firme aí dentro desse alvéolo, tá? Com o descolador, tentando dividir. O dente já saiu do alvéolo e aqui a gente está fazendo então a remoção do canino, mas antes disso dividir e deixar essa coroa, né, para que ela fique nessa posição e o paciente não precise ficar sem um dente ali, né, ou tenha que fazer um outro tipo de dente, um dente de estoque, por exemplo, para repor esse dente que vai ser extraído. Então, tirando a raiz, dividindo a raiz, eu vou fazer uma adequação, tirar os ângulos vivos dessa coroa para que não fique exposto ali, não machuque a gengiva, né? Então a gente sabe que a gente tem que arredondar, fazer isso aí mesmo, né? Aqui eu estou desgastando com uma ponta diamantada do piezo, né? Esse aparelho um aparelho piezo que é somente corte de tecidos duros, tá? A gente pode fazer com broca também, sem problema nenhum. Tá? Mas aqui eu estou utilizando o piezo, tá? É uma tecnologia bem legal, principalmente para extração em locais que você tem inervação alveolar, levantamentos de seio, né? Então fazendo aqui a remoção dos detritos de ósseos, né? Curetando. Aqui eu estou removendo um pouco de osso, né? Esse osso que está cobrindo o canino permanente, né? Então eu evito usar muito o peso agora nesse momento, por quê? Porque eu não quero desgastar o canino permanente que está ali infraósseo, tá? Então eu estou tirando lascas de osso que estão envolvendo o canino. E aqui eu estou desgastando mais parte óssea, tá? Evitando desgastar o canino, que está incluso. Então eu vou fazendo a osteotomia, criando linhas, né, de osteotomia para depois tirar com a lâmina de bisturi ou com o descolador. Então aqui mostrando já a coroa do canino incluso exposta. Vou fazer o condicionamento ácido para a colagem do dispositivo que vai ser colado para depois tracionar o canino. Aqui também utilizando o ácido na região do dispositivo. Esse dispositivo é com fio trançado, é um dispositivo de aço que a gente trança um fio e cola na coroa, né, na superfície vestibular da coroa desse canino. Fazendo a lavagem, né, com água destilada ou soro estéreo, secando bem para tirar bem a umidade, tá, e evitar o sangramento nessa área. Então o aspirador deve ficar, né, direto ali para evitar que o sangue já entre, e com todo cuidado a gente vai passar o adesivo, tá? O adesivo ele deve ser passado, né, e depois já fotopolimerizado muito rapidamente, evitando toda aquela contaminação do sangue. Ó, já o aspirador controlando o sangramento e já a resina preparada já naquele dispositivo, tá? E a gente coloca e já posiciona já o fotopolimerizador. E aqui eu dando um acabamento com um pouquinho mais de resina para só cobrir ali aquela região do fio trançado e também áreas muito ásperas ali daquele dispositivo. Utilizando um bisturi limpo, tá? Ó, eu tirando o excesso que ficou em contato com o sangue e aí fotopolimerizando final. Eu costumo fazer um condicionamento ácido de no mínimo 30 segundos, depois o adesivo e já antes de colocar esse dispositivo, eu já coloco adesivo e resina no dispositivo, né? E levo lá para a gente fotopolimerizar. Aqui eu estou tirando umas rebarbas que tem na resina que ficou, tá? Para que não gere injúria no tecido mole. E aí eu vou posicionar esse fio aí amarrado nesses bractes, né? Para que o ortodontista depois tenha acesso a esse fio e possa tracionar.
Então eu vou colocar na posição, né, para que possa ser depois tracionado pelo ortodontista. Deixa eu ver se eu fiz. Nesse vídeo eu fiz também uma manobra ali mostrando também a resistência, né, desse fio ali, se ele estava bem firme ou não. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, eu mostrei já um pouquinho mais anterior. Deixa eu só voltar o vídeo um pouquinho. Eu vou mostrar. Aqui, ó. E aqui, depois de retirado a rebarba ali, fotopolimerizou. Agora eu vou mostrar para vocês quão firme está, ó. Vai dar tirar o zoom aí da câmera, ó. Eu consigo puxar o fio, tá? Olha só, eu puxo o fio, ele tá firme ali, tá? Tá muito firme. Esse é um detalhe super importante que a gente deve fazer esse teste, tá? Para ver se realmente está firme, porque é complicado depois que solta você ter que fazer uma nova cirurgia para recolar, né, esses brackets. Esse bracket não, esse dispositivo no canino que está incluso. Então estou posicionando esse fio eu vou amarrar no bracket de uma forma que não incomode o paciente, para deixar também para fora aí da gengiva exposto para o ortodontista depois fazer o trabalho de tracionar lentamente esse canino para a posição, tá? Essa cirurgia tem como diferencial também, que eu vou mostrar para vocês depois, é que eu fiz ali também uma osteotomia ao redor desse canino incluso. Para quê? Para que você gere uma maior facilidade para o ortodontista tracionar. Então rompe um pouquinho da cortical óssea ao redor do dente, para que o dente ele fique mais fácil de ser tracionado. Ó, estou enrolando então no bract, não vou deixar assim com essas pontas, né? Eu vou apertar ali, vou adequar bem certo para não machucar o paciente. Estou reposicionando e aí tá tudo certo agora, finalizado aí desse lado. E agora, como eu comentei com vocês, eu vou fazer essa osteotomia com o próprio piezo, tá? Tirando um pouco dessa cortical que envolve o dente, desgastando um pouco, para quê? Para que o ortodontista possa tracionar isso com mais facilidade, tá? Porque às vezes esses caninos eles estão, em alguns casos, até anquilosados, de uma forma assim que o osso esteja bem duro ao redor e não consiga tracionar adequadamente ou rapidamente, né? Então, isso facilita o trabalho do ortodontista, tá? Mesma coisa do outro lado, tá? Eu vou dividir a coroa do dente para tirar a raiz e manter essa coroa na posição para que o paciente não fique sem dente nessa área. Ali fazendo ostectomia, ou seja, a remoção do osso ao redor da raiz. Isso também já ajuda também para tirar essa condição óssea mais resistente para depois tracionar o canino que está incluso. Então, removendo. Aqui estou fazendo também uma osteotomia para desgastar ali ao redor do dente, poder extrair com mais facilidade essa raiz, fazendo a divisão aí da coroa, tá? E aqui forçando para extrair essa raiz do tecido. Tá? Então fazendo uma ostectomia, então remoção óssea ao redor dessa raiz, gerando uma linha ali para poder apoiar a ponta da alavanca ou de um descolador, né? Para poder fazer a extração. Então a gente faz a extração do canino, de novo faz a remodelação daquelas partes mais ásperas, mais pontiagudas da coroa, tá? Coloco para fora lá e eu vou fazer com a ponta diamantada ali o arredondamento dessas áreas da coroa que estão mais com arestas, né? Com áreas mais anguladas e que podem prejudicar na cicatrização ou até injuriar o tecido mole. Aqui já estou fazendo a remoção, né, a ostectomia, remoção óssea ao redor da coroa do dente permanente, do canino, aqui no caso 43, para a colagem também de um dispositivo para tracionamento ortodôntico. Tá? Eu, não, eu procuro evitar fazer com broco para não desgastar a coroa do canino, né? Então a gente vai removendo assim dessa forma com instrumentos. Aqui fazendo a remoção do folículo, né, dentinário que fica ao redor do dente incluso. Fazendo a lavagem, né, com o soro do próprio ultrassom cirúrgico. E aqui provando então, né, o dispositivo. Eu já faço condicionamento ácido do dispositivo e também da coroa do dente, onde vou fazer a colagem desse dispositivo. Deixo por uns 30 segundos, tá? Às vezes um pouquinho mais também. Faço a lavagem,
o aspirador fica aspirando aquela área, ó. Podem ver que ali desmineralizou, tá? Tá controlando bem o sangramento. É uma parte bem delicada, tá? Você tem que ter um máximo de cuidado, movimentos finos, ó, contaminou um pouquinho, mas bem pouco. Fotopolimerizador já próximo, deixa tudo preparado antes de fazer essa etapa que é super importante. Aí já colando já com a resina, já levando o dispositivo com a resina. Antes eu já preparei previamente esse dispositivo com adesivo, fotopolimerizei e coloquei a resina não fotopolimerizada. Aí depois quando eu coloco esse dispositivo, eu já fotopolimerizo. Aqui fazendo o teste para ver se está firme, se não solta, tá? É uma força bem grande. E ali já, né, com o dispositivo já colado ali com a resina. Tá tudo ok, e eu vou amarrar esse fio de forma que fique, não machuque o paciente depois no pós-operatório, tá? Aqui novamente fazendo a ostectomia ao redor do dente, a ostectomia ao redor do dente, né? Então, margeando o longo eixo do dente, do canino, né? Nesse caso 43, para que possa facilitar aí o tracionamento. Colocando membranas de PRF para auxiliar na cicatrização. Membrana de PRF ele tem essa propriedade de acelerar a cicatrização e melhora muito também. Então, o pós-operatório, né? Isso ajuda o paciente, ajuda na cicatrização e também e na proteção aí contra bactérias. A gente sabe que tem bastante leucócito e pode atuar também no sistema de defesa aí na cirurgia, evitando possíveis infecções também nessa cirurgia. Fazendo a sutura, aqui estou fazendo uma sutura com fio de nylon, tá? Um fio transparente. Esse fio é bastante utilizado para estética, né? Quando você vai fazer cirurgias, por exemplo, para correção de sorriso gengival, daí não aparece no sorriso, né? Logo no pós-operatório. Então eu estou fazendo a sutura passando pelo retalho vestibular, indo pelo retalho lingual, né? Passando pelo retalho lingual e aí trazendo de volta para fechar e fazer o ponto ali com o retalho vestibular, né? Aqui, ó, passa por vestibular, depois eu vou lá por lingual, né? Eu posso transfixar o retalho lingual, ou se não, só passar e depois transfixar na volta, né? Como foi mostrado ali. E aí, fazendo ali o nó, né? Cortando o fio. Bom, eu faço em todas as papilas, né? Eu observei antes de começar a sutura que o retalho estava bem solto, então não tem problema, a gente tem que acertar bem certinho a posição como estava antes da incisão. Tá? Esse é o segredo. Às vezes a gente pode fazer até no meio, na papila central, e aí depois, né, fazendo a relaxante, e aí depois fazer as papilas. Tá? A sequência é mais ou menos essa, mas é claro que se você adequar bem certinho e ver que está ficando bem certo o retalho na posição original, sem problema nenhum, tá? Normalmente eu costumo fazer dessa forma, primeiro na região mais central, e aí depois eu vou fazendo as papilas e região da incisão relaxante. Aqui está sendo mostrado, ó, a incisão relaxante, sobrou pouco fio, e eu fazendo com o restante de fio que tinha ali, né? Então aproveitando bem o fio para que não precisasse abrir outro fio, né? Então aqui dando um nó primeiro de um lado, uma volta com o outro, aqui dá para ver bem que é um fio bem curto, a gente está quase dando nó ao redor da própria agulha mesmo, né? Ó, agora na final ao redor mesmo da própria agulha e aí finalizando o nó. E assim finalizamos a cirurgia, né? A gente dá uma conferida final para ver se não tem nenhum sangramento, nenhum problema. E podemos liberar o paciente para o pós-operatório, né, dando as recomendações e os medicamentos, né, que normalmente eu costumo receitar antes já para o paciente. É isso aí, gostaram do vídeo então? Espero que sim. Sigam então o ProSurger aqui, né, ativem as notificações, né, se quiserem também me seguir no Instagram, podem seguir conteúdo de cirurgias orais, odontológicas, com dicas, vídeos, né, todo o conteúdo vinculado às cirurgias odontológicas, tanto na área de implantodontia, de periodontia, de cirurgia oral, vocês vão ter lá no meu Instagram também. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.